Eu sou a Kelly Souza Silva, sou doutora em Filosofia pela UFSC e hoje eu estou aqui a convite da Rede Brasileira de Mulheres Filósofas para falar um pouquinho da minha tese, que foi indicada no ano passado ao Prêmio Filósofas. Bom, já para começar a falar um pouquinho da minha pesquisa, o título da minha tese é Arendt e a Permanência da Verdade Pública, e nela eu abordo a questão da verdade e da opinião no espaço público a partir do pensamento político de Hannah Arendt, o que contemporaneamente se desdobra também para a gente falar um pouquinho da mentira na política. Eu vou me debruçar em compartilhar com vocês, basicamente, qual a questão que permeou a minha tese, a minha estrutura de trabalho, em quantos capítulos eu a construí, que tipo de trabalho dissertativo eu busquei trabalhar em cada um dos capítulos, o que a minha tese traz enquanto contribuição e também a quais conclusões eu cheguei. Então, o tema escolhido como eixo central da tese foi o tema da opinião e da verdade na política. Eu destaco que, à luz dos recentes debates sobre pós-verdade, pós-fatos, pós-realidade, fake news, fatos alternativos e tantos outros fenômenos contemporâneos que surgiram com a questão da mentira na política, o trabalho de Arendt vai fornecer reflexões muito valiosas acerca da questão da verdade e da política, da relação que há entre elas. A Arendt escreveu um ensaio denominado justamente de Verdade e Política no ano de 1967, no qual ela demonstra como a opinião pode com facilidade ser apenas mais uma forma de mentira, assim como a verdade de fato pode ser tomada como apenas mais uma opinião junto ao espaço público, e como tudo isso pode comprometer o nosso senso de realidade e de orientação no mundo. Derivada desse ensaio, a interpretação amplamente aceita entre os estudiosos é a de que existiria então uma subordinação da política à filosofia, que tem como consequência a degradação da doxa, ou seja, a degradação da opinião, e, nesse sentido, a impossibilidade de uma conciliação entre verdade e política. Então, a verdade não poderia entrar no reino da política, porque se exigiria uma verdade absoluta. E o que entra no reino da política é a opinião. Esse conflito, ele é apresentado no meu trabalho, só que posicionando a Arendt de um modo um pouco mais crítico. O que eu quero dizer? Eu coloco a Arendt como alguém que está questionando se o domínio público seria autossuficiente para prescindir de um conceito de verdade, mesmo que isso ameaçasse a permanência de mundo, que é um valor muito caro na obra dela. Eu me baseio no argumento que a relação entre verdade e política que a Arendt sustenta é muito mais complexo do que parece à primeira vista, e também que a possibilidade de verdade em harmonia com a esfera pública vai bem além da verdade factual, exercendo a opinião um papel determinante. Já, que a opinião ela é justamente o garante da pluralidade na esfera pública, porque é a opinião que torna possível a efetivação da política junto ao espaço público. Então, a minha primeira tarefa foi reconhecer a tentativa de conciliar política e filosofia no pensamento da Hannah Arendt a partir da tradição socrática e não platônica, como usualmente é feito. Alguns estudiosos, obviamente, já fizeram isso antes de mim, de trabalhar essa questão em Arendt a partir de Sócrates e não a partir do Platão, mas as conclusões que eles tiveram foi para outras vertentes. No meu caso, eu busquei trazer a questão da opinião com a possibilidade de uma opinião verdadeira junto ao espaço público, que não fosse a opinião simplista, reducionista, que o Platão traz versus uma verdade absoluta, mas também não fosse uma opinião que buscasse uma pretensão de universalismo ou de verdade. E aí, partindo do nosso problema e também de uma possível solução, na minha tese se fez necessário verificar as considerações sobre verdade política no pensamento da Hannah Arendt, a relevância da opinião na obra dela, as implicações também dessa opinião em relação à verdade dos fatos, já que a verdade dos fatos pode ser transformada numa mera opinião, e é o que a gente vive, de certa forma, contemporaneamente, onde muitos fenômenos estão rebaixando a verdade dos fatos a uma opinião vulgar, e da mesma forma tentam elevar opiniões vulgares
à condição de concorrentes às verdades de fato. E por fim, eu busco eleger critérios para uma opinião política que possa ser considerada verdadeira, né? O que ela teria que ter para se pretender verdadeira, tanto no pensamento político da Hannah Arendt, quanto também para que ela tenha validade junto à esfera pública. Então, no meu primeiro capítulo, que é um capítulo descritivo, muito mais do que analítico, eu busquei apresentar a exposição teórica do problema da verdade da política na obra da Hannah Arendt, trazendo como a obra dela mostra a separação entre política e filosofia, entre vida ativa, vida contemplativa. E aí eu trago também alguns conceitos políticos fundamentais no trabalho de Arendt, para que também se possa ter uma compreensão de como ela vislumbra a política. Por fim, trabalho a relação propriamente dita da verdade, da opinião e do uso instrumental da mentira na política, com a consequente importância sobre o que significa dizer a verdade para Hannah Arendt. É por a gente ter pessoas preocupadas em dizer o que é, que nós podemos ter o registro histórico, nós podemos ter testemunhos confiáveis, nós podemos ter a verdade como um pilar que sustenta a permanência de um mundo, e que vai ser também aquilo que nos garante um senso de orientação, um senso de realidade, o que Arendt chama de um mundo comum, que é ainda o que nós perdemos contemporaneamente com a mentira organizada ou sistemática, quando a gente não sabe mais naquilo que pode acreditar. No segundo capítulo, eu vou então proceder a uma reconstrução histórico-filosófica da doxa, na qual eu desdobro, né, a doxa grega em Sócrates, em Platão, desdobro também a questão da mera opinião e busco compreender os posicionamentos da Arendt num exame mais acurado da própria obra dela e também revisitando aspectos da política grega. E tudo isso para, no fim, né, no terceiro capítulo, que é o capítulo final, que é o capítulo onde a análise realmente é feita no trabalho, tratar da formulação dessa opinião, né, dessa opinião política, partindo das constatações dos dois capítulos anteriores. E aí, entre as conclusões que eu vou destacar no meu trabalho, eu trago que a liberdade de expressão se trata de uma farsa quando a informação factual não é garantida, e é a Arendt quem vai nos dizer isso, que não é possível nós termos opiniões responsáveis quando nós não temos os fatos assegurados, quando nós não estamos seguros da verdade dos fatos. Nesse segmento também o trabalho vai destrinchar todas as possibilidades e os caminhos do reconhecimento histórico dos fatos, desde a sua enunciação, a questão do papel da imprensa, da confiança institucional, a própria questão da liberdade de expressão, o contador da verdade, a inter-relação contemporânea dos fatos, das notícias, das mídias sociais. E aí a doxa vem ainda, né, acompanhada por uma responsabilização pelo mundo, que se destaca como um papel político de conservação desse nosso mundo comum, aquela nossa orientação comum de realidade, que garante uma realidade comum a todos. Como maior contribuição da discussão presente na minha tese, eu vou ressaltar que, embora a Arendt dificilmente poderia ter antecipado ou previsto as inúmeras formas novas que nós temos hoje para a disseminação da desinformação, por meio das mídias sociais, das mídias digitais, ela já há muitas décadas nos alertava, né, nos deixou cientes do potencial da mentira na política, em termos de comprometer e até mesmo de destruir o tecido que compõe a nossa realidade. Então, o apagamento dos fatos, a sua transformação em meras opiniões, a equivalência dos fatos com achismos, com crenças, com opiniões vulgares, sem nenhuma base, são mais do que nunca uma preocupação relevante do nosso tempo. E por isso que eles também promovem a reavaliação do debate sobre a importância da verdade na esfera pública, a importância da opinião na esfera pública e a busca da compreensão de como ela pode ser concebida, de como nós podemos conceber uma verdade sem anular a pluralidade opinativa e também sem cair no autoritarismo, que foi o que eu busquei trabalhar a partir do conceito de opinião verdadeira.
A respeito então da tese é isso. Eu espero ter conseguido passar um pouquinho da ideia da tese, da relevância para a questão da verdade, da opinião, da mentira na política. Caso vocês tenham interesse em saber um pouco mais do meu trabalho, eu deixo o convite para fazerem a leitura, podendo acessar a tese pelo link que vai ficar na descrição do vídeo. E para concluir, eu gostaria de agradecer imensamente à Rede Brasileira de Mulheres Filósofas e também à ANPOF pela oportunidade de expor o meu trabalho e destacar a importância da Rede Brasileira de Mulheres Filósofas para a visibilidade da mulher intelectual, das mulheres que fazem filosofia e também da pesquisa de pós-graduação no Brasil. Eu fico por aqui, muito obrigada por terem assistido.